desculpando a princípio se alguns dos animais que eu coloquei nessa apresentação pertencem a alguns criadores presentes e ele se sentir incomodado, pode falar comigo no final da palestra, eu retiro o animal da apresentação sem problema algum. Mas bem, foi a título de ilustração que eu utilizei esses animais. Eu vim aqui conversar com vocês hoje sobre a pesquisa da genética da marcha, o estudo de genética da marcha que está sendo desenvolvido em conjunto com a Universidade de Cornell e a doutora Anne Steger. Essa, na realidade, é a tese da doutora no seu pós-doutorado e a minha tese de graduação. Eu estou começando essa tese, na verdade, um ano antes da minha graduação, justamente para dar tempo de fazer corretamente, com todos os detalhes que são necessários. Fazer um pequeno currículo meu e da doutora Anne Steger aqui. A doutora Anne Steger ela é doutoranda pela Universidade de Cornell, em Nova York, nos Estados Unidos. E nos seus estudos anteriores, ela já trabalhou com essa parte de genética, falando sobre os genes responsáveis pela deposição de gordura na carne e no leite em bovinos e crescimento muscular em caprinos. E ela também é responsável pela tese que demonstra nesse estudo, que é a tese do gene sendo responsável pelo andamento do cavalo ou a marcha. Meu nome é Laura Patas, eu sou bacharelanda em Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Bahia. Alguém você podia pedir isso? Água. Obrigada. Eu já tive também artigos publicados na revista Horse, falando sobre genética de pelagem em equinos e asininos, que é um hobby particular meu, estudar essa parte de genética de pelagem. E estou participando como colaboradora, além de responsável pela coleta de amostra das raças brasileiras, Mangalarca Machador, Campolina, Mangalarca Paulista. Depois eu vou explicar o porquê dessa questão da necessidade de serem raças antigas, já com registro genealógico comprovado por livro fechado, né? E também sou a coautora desse artigo que ela foi publicar nos Estados Unidos. Bem, o que é a marcha? A marcha é um movimento natural que o cavalo apresenta, sendo que os equinos são os únicos mamíferos que apresentam essa diferenciação, esse polimorfismo no andamento. Alguns cães podem apresentar um determinado tipo de trote e também uma andadura, né, um movimento lateral, mas o cavalo é o único mamífero que apresenta as diferenças dentro do seu andamento. Como é que surgiu essa questão da marcha? Bem, a teoria é que antigamente os princípios, os antecessores, os predecessores dos equinos de trabalho de hoje em dia, eles apresentavam todos os tipos de marcha, justamente para se adaptar aos diferentes tipos de terreno em que eles tinham que viver. Mas com a seleção humana, nós começamos a voltar esses tipos de andamento às nossas necessidades, pegando os animais de trote, que tinham mais potência de tração, de força, justamente para trabalhos de força e de tração, como salto, como puxar carruagens, e os cavalos de marcha, de andamento, para selo, porque eram mais cômodos, justamente selecionando pela funcionalidade de cada tipo de animal. Óbvio, a marcha ela sofre também influências, tanto interferências humanas quanto influências da conformação. Mas na nossa tese nós queremos comprovar que a principal razão do animal marchar é a neurobiologia, está intrínseca dentro já da genética do animal. Ele já porta aquele gene de marcha desde que ele está sendo formado dentro do útero de sua mãe. E qual é essa questão genética? Na genética nós vamos tentar comprovar que existem funções ou características específicas que determinam que esse animal vai marchar. Essas funções ou características específicas são a partir desses geradores de padrão central, que são neurônios que se encontram dentro da medula, no centro motor central do cavalo, no motor central do cavalo, que determinam qual o tipo de andamento que esse animal vai prover quando ele desenvolver seu andamento. E como é que se chegou nessa teoria? Em um estudo anterior ao estudo da doutora Anne Steger, foi-se encontrado determinado tipo de camundongos que possuem uma mutação no gene FINB3 ou no seu receptor EPH4, e essa mutação nesse gene, apenas essa pequena mutação nesse único
gene fazia com que esse camundongo parasse de andar e começasse a saltitar, que é uma diferença muito grande do movimento de caminhar, né? O movimento normal do camundongo. Ele passou a saltitar. Então chegou a ser essa teoria, já que é uma mudança pequena em um determinado gene e o camundongo pode definir essa mudança de andamento, então significa que talvez os outros animais também tenham essa conformação. A hipótese da doutora Ellie Steger diz que a marcha é controlada primariamente pelos genes que codificam os geradores de padrão central, ou GPCs, no sistema nervoso central. Esses geradores de padrão central são aqueles neurônios que vão ser responsáveis pelos movimentos laterais e diagonais do cavalo, né? Bem, mas como é que a gente vai definir qual o tipo de marcha dentro da nossa pesquisa? Junto com a doutora Ellie Steger e alguns outros trabalhos mais antigos, nós temos este quadro de marcha, que talvez seja já um velho amigo de alguns presentes aqui, em que a gente pode ver algumas diferenças no andamento do animal. Deslocamentos laterais, deslocamentos diagonais. Esses deslocamentos laterais são os deslocamentos que o animal realiza com os membros laterais, por exemplo, anterior esquerdo, anterior e posterior esquerdo, anterior direito, posterior direito. E os diagonais são justamente os membros diagonais. No lado, completamente à minha direita, à minha esquerda, da minha direita, vai ter a andadura, que é um deslocamento completamente lateral, que dentro da manga larga machador, inclusive, a andadura seria num ponto mais para o meu lado, não seria tão à direita, mas eu vou explicar o porquê. E um deslocamento totalmente diagonal é o trote. Esse deslocamento totalmente lateral, que eu estou chamando aqui de andadura, ele é totalmente lateral e ele apresenta um momento de suspensão, assim como o trote. É uma andadura verdadeira, como é conhecida por alguns técnicos, e também vai ser aplicado essa teoria, essa tese no estudo. Essa andadura verdadeira, ela tem esse momento de suspensão entre as trocas de apoio lateral. O animal apresenta só movimentos laterais e ele vai ter um momento que ele vai ficar completamente no ar quando ele for trocar os membros de apoio. Já o trote é um movimento completamente diagonal e também tem um momento de suspensão. Bem, dentro do quadro, então, vamos ter os momentos que não têm suspensão, que são os momentos de marcha. A marcha mais lateral, com tríplices apoios indefinidos, atrito bastante lateral, um pouco incômoda para o cavaleiro por causa desse atrito, seria considerado andadura desunida ou um movimento transicional entre a andadura e uma marcha de tríplice apoio bem definido. É também um andamento de 4 tempos, com 4 batidas, só que a audição vai mais 2 a 2. Seguindo para o meio do quadro, nós vamos ter os tríplices apoios definidos, a maior comodidade do cavaleiro, 4 tempos com 4 batidas. Dentro desse meio do quadro é onde se encaixam as definições de marcha do manga larga machador e de algumas outras raças também. E mais para esse lado do quadro nós vamos ter os tríplices apoios indefinidos com bastante atrito vertical, que seria considerado um trote desunido ou transicional para o trote, de 4 tempos com 4 batidas, porém auditivamente seriam batidas 2 a 2. Para que vocês possam entender melhor, eu resolvi ilustrar essas diferenças. A andadura, ela seria mais ou menos como está apresentada aí. Trouxe em câmera lenta para que vocês possam ver com perfeição que existe um momento de suspensão entre a troca de apoio dos membros desse animal. Esse é um cavalo da raça islandesa, Icelandic Horse. Essa, na verdade, é um movimento que eles até gostam na raça, chamado Tolt. Mas vocês veem que tem um momento. Essa daí seria a andadura verdadeira. Espero que todos tenham conseguido observar. Bem, já no tríplice apoio indefinido ou atrito lateral, vai ser o cavalo que a doutora Ellie Steger cria, que é o Tennessee Walking Horse.
Vocês veem que tem uma diferença de membros, é mais desunida do que a andadura verdadeira, mas também é considerada como andadura dentro da manga larga machador, mas é um pouco mais desunida. Vocês conseguiram observar? Então entramos já na marcha propriamente dita, ou na marcha mais puxada para a verdadeira. Essa aqui é uma égua manga larga machador, praticando a marcha picada. Vocês veem que é bem dissociada, tem movimento, não tem movimento de suspensão. O meu amigo Cacau que mandou esse filme, né? Essa égua está aqui. Ele não é acreditivo, né? Quanto outra? Bem. Ainda bem. Essa égua, se eu não me engano, foi campeã de marcha na FENAGRO aqui, não foi? Foi sorte. Foi sorte. Temos então no centro do quadro o que podemos considerar marcha de centro e que vamos considerar como marcha de centro dentro do estudo, apesar de algumas raças não reconhecerem a possibilidade dessa marcha, que seria uma marcha com uma quantidade igual, 50% de deslocamentos diagonais e 50% de deslocamentos laterais. É aquela marcha que você não consegue exatamente definir qual o andamento do animal. É também um manga larga machador. Você vê que ele possui movimentos tanto laterais quanto diagonais. E a marcha batida, que é uma marcha com mais movimentos diagonais, mas também sem momento de suspensão. Ela é mais cômoda ao cavaleira, também uma marcha 4 tempos com 4 batidas, 4 sons. Vocês veem que tem uma leve dissociação entre o momento em que os membros tocam o chão . Então chegamos ao tríplice apoio indefinido com atrito vertical, que seria esse trote desunido transicional, que é considerado pela manga larga paulista como a marcha trotada deles. Vocês veem que é um movimento menos dissociado, mais reunido, mais diagonal também. Conseguiram ver? Querem que eu repita? Se quiser que eu repita, fique à vontade. Para repetir que tem um aluno nosso aqui que brilhar nos olhos. Acabou de repetir umas 3 vezes. Pode repetir que tem um dedo captando dele. Já ligou para alguém para dizer que não é. E, finalmente, chegamos ao trote. O trote é um movimento totalmente diagonal, com um momento de suspensão. Nesse vídeo fica mais fácil de ver, justamente porque o animal foi ligado com ligas diferentes nos seus membros diagonais. Vocês veem que entre a troca de apoio existe um momento de suspensão e ele apoia justamente os membros diagonais no chão enquanto ele faz o movimento com os outros membros. Justamente tem essas fotos para fazer uma observação. O animal pisa com as patas vermelhas, as diagonais vermelhas, e pisa com as diagonais brancas. Enquanto ele faz a troca, ele tem esse momento de suspensão. Esses animais foram considerados no estudo justamente para serem levados em conta as diferenças entre eles e os animais, as diferenças genéticas entre eles e os animais que apresentam a marcha. Outra observação aqui, Laura. Dentro do manga larga machador, esses dois extremos aí, tanto a andadura como o trote, não são considerados marcha. Para vocês são? Não são considerados marchas, justamente por isso. Não são considerados marchas porque elas possuem momento de suspensão. Esse momento de suspensão já exclui esse andamento de dentro do conceito de marcha, porque a marcha ela tem que ter sempre pelo menos um membro apoiado no chão, certo? A andadura, que a manga larga machador também considera como andadura, que seria essa andadura desunida transicional, eles estão considerando lá como marcha porque tem apoio, não tem momento de suspensão e é um movimento natural do Tennessee.
uma observação. A conceito de andamento marchado. Né? O andamento Isso. marchado é aquele que não tem momento de suspensão. Não tem momento de Exatamente. suspensão. Essa andadura, eu acredito que esteja essa relação, quanto mais pela velocidade também que o cavalo está andando no vídeo. Se diminuir um pouco mais, eu acredito que ele não perca tanto o contato do solo quanto ele estava. Estaria, né? Qual? O Dolce. Na andadura. Sim. Acredito que se diminuir um pouco mais a velocidade, ele continua numa andadura, vamos dizer assim. Mas que é não porque perca o contato. Icelandic Horse, na realidade, ele é Ele um só anda animal... mais tocado. Não, ele é um animal, digamos assim, o seu histórico é muito mais antigo. Ele é um cavalo primitivo. Então ele apresenta, além do touch, ele apresenta uma andadura parecida, um andamento similar à marcha picada. Sim. Quando em menor velocidade, ele apresenta essa marcha picada. Quando em maior velocidade, ele vai passar para o touch. Né? Vão ser considerados os animais Icelandic, então tem alguns inscritos dentro do estudo, porém os que desempenham esse andamento de marcha mesmo, não o touch. Esse touch é como se fosse o largo para a gente aqui, né? Chama de largo, que Não, porque em não alta tem, velocidade. não, porque o largo ele não tem momento de suspensão. É um picado mais rápido. É um picado mais rápido, com maior alcance de membros, com maior deslocamento. Mas ele não chega ao nível do touch, não, de sair com todos os membros do chão. Não chega. É justamente esse andamento é um andamento característico dessa raça, esse Icelandic. É bem característico. Bem, já falamos da marcha, vou explicar para vocês agora como é que vai ser realizada a coleta do material. Bem, de cada cavalo eu vou precisar tirar 34 medidas corpóreas, que vão ser preenchidas nessa data sheet aqui, que ela enviou pra gente. Todas essas medidas vão ser realizadas em polegadas, por isso a dificuldade do trabalho, justamente. Senão eu poderia pedir aos seus tratadores que fizessem esse serviço sem problema algum, porque não há dificuldade nenhuma em retirar as medidas, você sabendo de onde tem que tirar. O problema é que elas têm que ser retiradas em polegadas justamente para não dar diferença das amostragens que elas já possuem. Né? Também nesse documento de medidas vai ter o score corporal que o animal tem, vai ter o formato da cabeça, vai ter se o animal possui plumagem, né, feathering, que eu não sei como é que chama, aquelas penugens nas patas. Machinho. Se vai possuir aquilo ou não, justamente porque tudo isso é relacionado também à genética do animal. O DNA do cavalo, que vai ser retirado a partir do bulbo capilar, são mais ou menos 30 bulbos que eu vou ter que retirar e enviar para ela, já presinhos aqui, e desses bulbos capilares ela vai retirar o DNA para fazer o exame genético desses animais. Vídeos de marcha, esses vídeos serão vídeos tanto de frente, quanto de posterior, quanto de lateral, e um vídeo de lateral ao passo. Esse é o Tennessee Walking Horse, que é o cavalo que a doutora Eliseu cria e pesquisa lá também, mas é só para dar uma ideia de como é que serão esses vídeos. Ao passo, bem lateral, ela vai utilizar esses vídeos de uma maneira que ela joga no computador e faz uma leitura com o programa e junto com as medidas também para ver qual é o tipo de movimento que esse animal desempenha. Quantas vezes os membros tocam o chão, a que momento, em que relação. O pedigree dos cavalos, por quê? Porque vai ser necessário que ela tenha um controle do parentesco entre esses animais. Se houverem 2 ou 3 animais com parentesco próximo dentro do estudo, e os genes deles já demonstrarem que há uma correlação genética entre a marcha, digamos, de pai e filho, de primos, ou de cavalos irmãos, ou éguas irmãs, já é uma ajuda que nós temos para demonstrar a veracidade da tese da doutora Eliseu. Registro genealógico da manga larga machador, bem simples, vocês têm, eu só vou precisar de uma cópia, né, junto com a autorização do proprietário, para cada animal eu preciso de uma autorização. E as fotos de conformação de cada animal. Vai ser uma foto
de pescoço e cabeça, e a segunda foto de corpo inteiro, onde ela vai checar as angulações de membros, angulações de pescoço, angulações de cabeça, de seção de cabeça e pescoço. E também para manter um registro de cada animal unicamente. E conjuntamente com essa pesquisa, a doutora Elisseia me mandou um questionário, que é um questionário que fala sobre o comportamento dos animais. Por quê? Porque dentro do mapeamento genético, ela já chegou a uma conclusão que também o comportamento do animal tem correlação genética. Então, com esse questionário, já com os dados de DNA, fica mais fácil de comprovar essa segunda tese, que será comprovada também em conjunto com o trabalho de marcha. E é extremamente interessante também para os criadores, porque poder relacionar, ou poder selecionar os animais com base no seu comportamento, eu acho que vale a pena, né? A análise dos dados vai ser feita inteiramente na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Os dados vão ser enviados para lá. E as pesquisas já foram iniciadas por parte do Genome Wide Association Study, que é o princípio de tudo, como a doutora Anne Stern começou. Ela coletou de 95 animais de 31 raças diferentes e fez um comparativo entre animais marchadores e não marchadores. Quando ela mapeou o genoma desses 95 animais, ela encontrou diferenças genéticas, principalmente nesses 15 genes prováveis aqui nessas duas regiões do genoma. A região 11, que dá para ver aqui mais elevada, e a região 18. A genotipagem foi feita em 54.602 losses para criar uma impressão única de cada cavalo, ou seja, seu cavalo será o único dentro do estudo, justamente para ser comparado com os outros animais. E o material utilizado é esse Illumina Queen SNP 50BX, que é o que faz a leitura. É um material específico, uma máquina caríssima, que faz a leitura específica de genética de cavalos. Os genes proximais foram sequenciados também, tanto na região 18 quanto na região 11, se eu não me engano, gene 12, 13, 14, também os anteriores. E os anteriores e posteriores aos 18 também estão sendo sequenciados justamente para caso haja alguma variação nessa questão da genética da marcha. E claro, a análise final vai contar tanto com o genótipo quanto com o fenótipo do animal, pois nós sabemos aqui que o fenótipo também influencia nas características que aquele animal vai apresentar no seu andamento, na sua habilidade de desenvolver aquela determinada marcha. Eles dois associados vão designar a marcha que o animal vai apresentar. As aplicações para os criadores são ínfimas. Eu trouxe aqui para vocês uma foto de carvão do café, que é um homozigoto de pampa. E justamente esses testes de homozigose que já são realizados hoje em dia, que são tão fáceis, de tão fácil acesso aos criadores, permitem que vocês possam selecionar esses animais com base na pelagem. Por quê? Porque a pelagem pampa realmente é uma pelagem interessante, é rentável, vende bem, é economicamente viável. Mas imaginem a situação em algum momento que vocês vão poder selecionar seus animais com base na marcha. Que vão poder escolher seu garanhão de produção de marcha picada, seu garanhão de produção de marcha batida, o seu garanhão que produz as três, picada, batida de centro, né, dependendo da égua que você coloque. Eu acho que vai ser uma melhoria grandiosa, tanto para a raça, enquanto hoje em dia vocês fazem isso no teste do chutômetro, né, um acerto tentativa e erro. E acabar a polêmica no ar do Antônio. Um cavalo que ia produzir as três machos. Seria o paraíso. Bem, e como hoje em dia também já se seleciona para pampa, eu também gostaria de trazer para vocês a informação de que se seleciona para as outras pelagens também. Você enviando material genético lá para Cornell, eles têm uma segunda pesquisa que também já está genotipando os animais para todos os tipos de pelagem existentes. Né? Tanto que os artigos que eu publiquei na Roça falam bastante dessa questão da genética de pelagem, da transmissibilidade dessas pelagens características.
No Brasil faz esse teste, não? No Brasil ainda não. A Universidade de Minas Gerais, se eu não me engano, está fazendo a de homocigose para tobiano, né? Mas as de lá, elas fazem também sabino, oveiro, creme, diversos tipos de pelagem que às vezes os criadores não têm consciência de que seu animal possa produzir. Bem, perguntas. Esse daqui é um cavalo de uma criadora dos Estados Unidos, que foi chamado de Caetano Veloso Lazy T. É de linhagem Mangalaga Machador, de linhagem brasileira. Sua mãe foi importada, se eu não me engano, com ele no ventre. É filho de Tabatinga Monitor. Perguntas? Bem. Eu acho só uma observação, doutora. Tem muitas raças de marcha no mundo, né? Tem outras raças que são raças mais antigas, né? São raças mais afundadas. Na verdade... Você vai para o Passo Fino, é a raça mais antiga, do que a nossa, não dá Machador. É uma raça mais nova, que houve muita miscigenação, muita mistura de outras raças para se chegar. Isso com essa mistura que ainda hoje, ainda até existe hoje em alguns, hoje ainda existe, na verdade, ainda existe essa mistura. Para esse trabalho, por essa mistura, por essa miscigenação da formação da nossa raça na Machador, que é nova, não vai dificultar chegar a uma conclusão desse trabalho. Não, de forma alguma. Se cada animal apresenta a sua leitura genética, cada animal tem a sua genética específica. Nós vamos mapear o genoma desses determinados animais, não importa de que raça ele seja ou de que antiguidade esse animal possua na sua genética, ele vai ter um gene lá que vai determinar se ele vai marchar ou não. Como nós sabemos aqui que o Mangalaga Machador só registra se marchar, então já é uma raça que esse gene está presente sem Mas falta. quando você fala assim, marchar dentro daquele gradiente ali, Dentro daquele marcha gradiente ali. diagonal, lateral. Isso. Retirando os momentos de suspensão que não são marchas, são extremos, tem momentos de suspensão, que é a andadura verdadeira e o trote. Aí não são animais de marcha. Mas é justamente a necessidade de nós trabalharmos em conjunto com a doutora lá nos Estados Unidos, é porque eles lá possuem poucos animais que desempenham a marcha, o gait, como eles chamam, gated horses, né? Eles possuem os Tennessee, Walking Horse, e possuem mais umas 2 ou 3 raças, se eu não me engano, mas não na quantidade que nós possuímos mangalargas aqui, nem perto disso, e não na seleção que foi realizada por nós brasileiros. A seleção realizada pela Mangalaga Machador foi muito estrita. Apesar de haver toda essa miscigenação com outras raças, eu acho que mesmo com a miscigenação, o que se buscou foi melhorar o andamento, né? Não retirar a qualidade do andamento do animal. Existe já alguma hipótese de algum padrão já de predominância de gene X? Ainda não. Ainda não. Estamos buscando justamente isso. O resultado desse trabalho vai ser justamente esse. Quais são os genes dominantes e quais são os que determinam tal tipo de andamento. Né? Como, por exemplo, você já consegue fazer isso hoje em dia com a genética de pelagens. O preto é dominante, né, sobre o alazão. Eu ia chegar nesse ponto. Você já tem assim, algum resultado dessas amostras que dê um indicativo de que o gene é aquele, ou é uma associação Sim. de vários genes? O resultado é justamente Mas esse. são que a gente raças estrangeiras ou aí dentro já tem também machadores? Não, ainda não brasileiros? tem marchador. Essas 95 animais de 31 raças que ela pesquisou não tiveram marchadores justamente porque nos Estados Unidos eles só possuem 150 cavalos registrados de uma raça Mangalaga Machador. São poucos criadores lá, são poucos animais, não é nem de perto o suficiente para realizar um estudo como esse. Porque pode-se chegar à conclusão que são mais de um gene, né? Podem ser vários Sim, podem genes ser vários genes com associados, com alelo. codominância, justamente genes aditivos, como também tem em pelagem, pode ser em qualquer tipo de situação.
Mas o ideal, a questão é que vai chegar um momento que você vai poder selecionar seu animal com base naquele resultado do exame genético que você vai receber de DNA. Você vai enviar o DNA do seu animal, vai receber se o animal tem potencial para tal. Ou de uma marcha picada de melhor qualidade, ou de uma marcha batida de melhor qualidade. Vai ser, vocês vão ter... Essa questão da qualidade realmente não está preocupando muita gente, porque o ideal é encontrar os genes que são responsáveis por aquele andamento. Gene do tríplice apoio. O gene do tríplice apoio, né? O gene do apoio bipedal. Que seja. Então é indiferente, É indiferente. o nosso julgamento. É Por exemplo, indiferente. Então Justamente. você não precisa pegar os, por exemplo, aqui nessa posição, os campeões Não. de marcha para fazer esse estudo. Não, Porque eu o gene. preciso de todos os animais, inclusive os que vocês consideram ruins. Porque os que vocês consideram ruins podem ser que tenham uma genética excepcional, que estejam sofrendo alguma alteração ambiental ou influência humana e não estejam desempenhando a sua marcha como deveria. Né? A gente não tem como saber isso ainda, só com base nos testes genéticos. Mas mesmo assim, o ideal é você conhecer a genética de todos para poder chegar a uma conclusão se realmente aquela qualidade daquele animal é determinada por uma quantidade genética maior, ou por um gene melhor que ele apresente, ou se não tem relação, não tem correlação e se é simplesmente interferência humana mesmo. Esse modelo da juiz é muito subjetivo. Pode partir dados subjetivos para você pensa assim. Justamente por isso a questão dos vídeos. Justamente por isso a questão dos vídeos. Esses animais vão ser agrupados pela marcha que eles vão apresentar nos vídeos. Justamente vai ser feita a leitura computadorizada dos tempos de apoio, da quantidade de apoio desses animais, para poder se chegar a uma conclusão a que grupamento aquele animal pertence. Se você diz que animal A, B e C possuem uma marcha melhor do que o D, E e F, se no vídeo eles apresentarem isso, eles vão ser agrupados juntos e sua leitura de DNA vai ser realizada e vai ser comparada e provavelmente vai dar um resultado mais próximo do que os outros. Só uma observação quanto à observação dele lá, eu acho que é por isso que o marchador está tão bem, é porque não existe tanta subjetividade. A gente tem afunilado cada vez mais os julgamentos com essa intenção, e o resultado todo mundo está vendo, então o marchador está bem demais. Mas qualquer análise do ser humano era subjetiva, até a gente médico a gente tem a subjetividade, não é natural, não é demérito. Eu trouxe até uma brincadeira para vocês aqui, justamente falar um pouco sobre isso, né? Sobre a análise subjetiva de cada um e mostrar que na nossa pesquisa esse trabalho vai ser justamente feito por máquinas que não são subjetivas, elas são muito diretas. Bem, marchar é natural, tanto é natural que uma outra de 2 dias de idade já nasce marchando. Aproveitando então para rir. Violeiro e quem ali? Ao mate. É o cavalo. Bem, essa novamente aí que o pessoal gostou, né? 2 dias de idade. Ele nasceu mais 2 dias, já nasce marchando. Não Não teve tempo de ser ensinado. Né? Não teve tempo de ser ensinado. A mãe não ensinou a marchar. É genético. E a segunda brincadeira com vocês é: qual é o andamento? Aê, só ele, você gostou. Agora eu quero ver me dizerem quando ele começar a acelerar. Esse lá, sei lá, rapaz, American Não, é só um cavalo biônico, né? Ó a velocidade. O que é isso aí? Isso é montagem? É um Android, cara. 30 km por hora. Mais de 30, ele é 30 miles per hour. Isso eu acho dissociadíssimo. Aí isso aí é um picado junto com um largo, um cavalo de corrida. Isso eu acho dissociadíssimo. Esse aí é o Standardbred americano e foi um outro cavalo selecionado justamente por esse tipo de andamento. Eles utilizam esse cavalo tanto para atrelagem, para corrida de atrelagem,
quanto para corrida em cela. Eles fazem essa brincadeira de corrida em cela. Gostei do final. Parece avião quando... Você vê que ele apresenta um pouco de andadura no pessoal, mas ele não, ele começa a dissociar um pouco. Olha o cara em cima da cela. Olha lá. Também se tropeçar aí. Esse eu não posso botar, não. Esses são muito engraçados pra cavalgada, né? É bom pra cavalgada porque isso aí chega primeiro na casa e beber. Se você botou na cavalgada aqui, Se beber, não Bahia, pode. tanto que ninguém bebe nessa cavalgada. Não, esse aí só vai no lado do céu. Corrida que tem sempre. Vai ser correr, só andando. Aquele andamento. Esse cavalo aí só vai do lado do carro de apoio, né? Numa cavalgada. Não sai do lado do carro de apoio. Nem que o carro de apoio chegue a 70 por hora e ele continua do lado. Bem, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Eu vou passar aqui. Esses aqui são os consentimentos e materiais que vão ser utilizados para fazer a coleta dos seus animais. Vou passar justamente para que vocês possam dar uma olhada, tirem um pouco da curiosidade. Você acendeu a luz aí, Júnior?